Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar alguma coisa em relação ao medo, né? Sabemos que há um medo necessário, né, uma dose de medo necessária para a nossa autopreservação. Mas o que a gente vai falar é sobre aquele medo que nos paralisa, que nos impede de crescer, de evoluir, aquele medo que realmente barra, bloqueia. Então, vamos deixar de ter medo e vamos ser felizes. Sabemos que o medo é um sentimento assim poderoso, dominante e que age de tal forma que pode criar doenças físicas, emocionais, patológicas quando não tratado ou quando ele acaba se intensificando e se projeta na ansiedade, na síndrome do pânico, porque a pessoa ela tem vontade de fazer as coisas, não consegue devido ao medo e com isso se decepciona, fica angustiada. E é desse medo que nós vamos procurar elaborar um pouco hoje. Eu relacionei aqui alguns medos específicos, né? Existem medos gerais, que são as fobias, né? Fobias de animais, fobias sociais, e mas um medo geral assim da humanidade são os medos de doença, medo da pobreza, medo da solidão, medo da velhice, de perder o emprego, medo de passar fome. Um dos principais medos que existe e que é pouco falado é o medo de ser abandonado pela pessoa amada. Todos são medos que causam, sim, não só um sofrimento, mas um bloqueio, uma paralisação, né? E eu coloquei aqui algumas situações importantes como base para a gente refletir um pouco. O primeiro de tudo é a gente ter uma compreensão de que certas experiências na nossa vida elas são necessárias. O exemplo é o caso da velhice. Você mostra que enfrentou os desafios, perdeu algumas batalhas, mas venceu a guerra, adquiriu sabedoria e soube cultivar a espiritualidade e, de certa forma, evoluiu, né? Isso é uma ressignificação de algo que até então era ruim, mas que a pessoa passa a ver como algo bom. Então, a ressignificação do medo é muito importante para a superação do próprio. E reparem também que a pessoa que se prende ao medo, ela se torna refém do próprio objeto do medo. Peraí, como assim, né? Vamos dar um exemplo. Se você tem medo de perder alguém e de que essa pessoa te abandone e tal, o que vai acontecer? Isso fará com que você corra atrás dessa pessoa, né? Que você fique mais ali em cima e vai criar uma rejeição dela em relação a você e vai afastá-la de vez. Então percebe que o medo da perda faz com que você atraia o objeto do mesmo, né? Que é a própria perda nesse caso. Vamos falar aqui também, vamos refletir, né? Sobre a questão que eu acho muito importante, a tecnologia. Muitos têm falado da tecnologia, dos pontos positivos, negativos e tal, e é lógico, a gente sabe que a tecnologia chegou aí para ficar, e não só para ficar, ela faz parte do próprio desenvolvimento do intelecto, da ciência e tudo mais. A questão é como ela é usada. E o que está ocorrendo é que os aplicativos de redes sociais estão envenenando as pessoas devido a uma avalanche de conteúdos com pseudo-informações, né? As chamadas fake news, mas não só fake news, são informações a partir de opiniões individuais, mas que de repente um grupo aceita e o que era subjetivo passa a ser objetivo, passa a ser um padrão. E isso vai fazendo com que as outras pessoas que não estejam inseridas nesse padrão sejam então canceladas, excluídas. E para que não se tornem canceladas, excluídas, elas aderem a um padrão de pensamento genérico, digamos assim. Então muitas pessoas têm medo de expressar o que pensam pelo fato de que serão julgadas.
o medo do julgamento, da crítica social. Isso está associado, né, tem se potencializado com as redes sociais. As redes sociais, elas estão entulhando as pessoas de lixos que vão se tornando cada vez mais potencialmente perigosos. Está se formando uma geração que eu chamaria assim até, de certa forma, né, talvez um tanto agressiva, mas uma geração de jovens zumbis. Vocês já repararam aquelas pessoas na rua com o celular, elas não olham para o lado, estão ali robotizadas. Se você parar para ela, onde está indo? Ah, não sei, é para lá. Então, a coisa está atingindo um grau que a gente pode chamar assim, de um problema social, né? Que não é de um país ou outro, é global. E junto com esse medo vem também o quê? Né? O fato da pessoa estar ali viciada nas redes sociais gera um vício pelo celular, principalmente, né, pelas próprias redes, que estão deixando elas ansiosas, intolerantes, qualquer coisa elas explodem, né? E também deprimidas, porque elas estão se isolando. Elas conversam com todo mundo, daí conversa, quem é você? Eu sou aquele que a gente joga junto e tal. É você e tal. E daí, peraí, daí conversa com uma pessoa pelo celular. Então tá numa mesa ali todo mundo, cada um com o seu celular, conversando entre si, mas se um chama daí, você é o login 36542X, asterisco, enfim, está se perdendo a identidade e o relacionamento social, e isso é patológico. E não dá para se dizer, eles são culpados. Não, é aquilo que eu falei, um padrão de pensamento social que está levando a isso. Mas para sermos mais objetivos, né, não há uma solução simples em relação a isso. O que a gente precisa é se atentar, né, os pais principalmente em relação aos filhos, se atentar sobre a questão de prudência. Não se abster totalmente do celular, mas uma prudência onde mantém uma distância emocional segura, e dessa forma o celular será uma ferramenta útil onde você poderá manter o controle da sua vida e com isso a sua saúde física e emocional. Temos que refletir também sobre o bombardeio de emoções e comparações que não só os jovens, todas as pessoas que entram nas redes sociais, né, elas estão sendo bombardeadas por emoções o tempo todo, e emoções intensas. Aí elas pensam, nossa, a minha vida é inútil, é sem sentido, olha só, esse cara está surfando nas Bahamas, olha, esse cara foi pro Everest, esse aqui está correndo na Stock Car e ainda fazendo looping e tal, e eu aqui trabalhando, digitando, não sei o quê. Aí ele começa a comparar, eu estou desperdiçando a minha vida. Não é por aí, a vida é feita de etapas, de ciclos. E a gente tem que aprender a gostar daquilo que nós estamos fazendo, porque é um processo de conhecimento. E ocorre também a comparação, então a pessoa começa a se comparar com o outro, e isso é muito perigoso. E a gente vai ver o porquê desse perigo, né, que é a questão da resiliência. E daí aqui é necessário então resgatar os verdadeiros valores, que é saborear o dia a dia, como acordar de manhã, ver o sol nascer, tomar aquele café gostoso, sem aquela pressa de olhar no relógio, tem que sair e tal, desculpe, tchau, esqueci isso aqui e tal. Não, cada momento é um momento para ser vivido, cada momento é um momento para ser saboreado. E também no trabalho, o convívio social com as pessoas, a gente precisa aceitar elas como elas são, né? Como diria a música do Titãs, né? Devemos aceitar as pessoas como elas são, devemos aprender a dar uma pausa. Você deve brincar com a vida, e o brincar com a vida é você brincar com uma criança, brincar com um animal, contemplar a natureza, relaxar, respirar, viver. A vida está, o sentido da vida está nisso, em você em conexão com o que está ao seu redor. E aí você quebra aquele padrão, né, de ansiedade, de tensão, que vão se transformar primeiro em estresse, depois em medo,
e aí em preocupação, e a gente vai ver essa questão. Então a gente deve reaprender a saborear as coisas simples. Não ter medo, né, de sermos nós mesmos, ou seja, não tenha medo de ser você mesmo. Medo de, as pessoas não fazem as coisas porque têm medo de ser, como eu comentei, né, de ser julgado, de ser cancelado, de ser excluído, e daí começam a atuar. Pare de atuar um personagem que você não é. Você faz isso só para agradar os outros. Viva de forma livre, seja autêntico, seja você mesmo. Só que você vai crescer aí. Aí você vai estar sendo você mesmo. Você não vai estar sendo um capacho, um escravo, um alienado, né? Um cão, uma marionete das outras pessoas ou mesmo do sistema de uma forma geral. E aprenda a deixar para lá. Né? Vamos usar essas duas palavras, deixar para lá. Qualquer hora eu explico melhor a experiência que eu tive em relação a essa questão do deixa para lá. O que seria isso? Né? A técnica do deixar para lá. Certas coisas do dia a dia, do cotidiano. Quando eu falei que, né, perderam a capacidade da resiliência, é porque elas perderam a capacidade de deixar para lá. Ou seja, devemos deixar para lá situações que podem ocorrer com o esposo, com a esposa, deixar para lá aquele copo que quebrou, aquele leite que derramou, deixar para lá o neve amassado do carro, uma nota baixa que teu filho tirou, um dia de chuva, ah meu Deus do céu, não para de chover, nossa, agora não para de fazer sol. Então, eu lembro que eu ia para a praia, na adolescência eu ia para a praia, eu fingia que surfava lá, fingia que pegava as ondas, os outros fingiam que curtiam, mas estava tudo legal, era divertido, né, engolia água lá e tal. Mas aí eu voltava, tinha alguns amigos que falavam assim, putz, você foi pra praia e tempo ruim, né, cara, adiantou não sei o quê. Daí eu olhava pro meu irmão e perguntava assim, cara, você lembra se o tempo tava bom ou ruim? Ah, tava nublado, mas não choveu muito não. Ou seja, o que importava, a última coisa que importava para nós era o tempo, o clima, o que importava para nós era estarmos lá, vivendo o momento. Então, as pessoas, eu não vou porque vai acontecer, eu não vou fazer aquilo porque pode acontecer. Não importa, pode acontecer, mas você vai viver uma experiência. Então, aí que entra essa questão, né, do deixar para lá. E deixar para lá o cara que te xingou num trânsito ou numa loja. Siga em frente, o importante é que acaba dando certo. Vira a página, eu sinto que mais eu ver aquela pessoa, também tudo bem, cumprimento e ok, acelera o carro e vai, a vida continua, o que importa é que as coisas vão acontecendo, o tempo ele pega e limpa tudo isso, né? Então, siga o fluxo da vida, coisas maravilhosas aguardam por você quando você não fica ali discutindo com situações pequenas, porque você vai se projetar para algo muito maior lá na frente. Não tenha medo nem vergonha de elogiar as pessoas, né? Elogie o caixa do mercado, elogie um prestador de serviço, aprenda a elogiar. A gente sabe reclamar, mas você já percebeu que a gente não sabe elogiar? Bom, você não está prestando atenção, mas se saiu tudo certo assim, você fala, puxa, parabéns, você é muito simpático. As pessoas têm medo, né, de elogiar e estamos num sistema que está nos levando a isso, né? Eu vejo pessoas, homens que dizem que se vê uma mulher com um carro no acostamento trocando pneu, eles não param para ajudar porque tem medo de que elas podem acusá-lo de alguma coisa, de assédio e tal. Então percebe o que está acontecendo, né? Tudo virou motivo para briga, para discussões judiciais, tudo virou uma bola de neve que a gente não sabe onde vai chegar com isso. Certo, e o que devemos fazer, né? Como vencer o medo? Então, primeiro é necessário essa compreensão de aspectos gerais da vida, como estamos aqui para nascer, viver e morrer. E dentro desse processo, né, entre o início, meio e fim, o que ocorre é que a gente vive
sentimentos e emoções constantemente. Esses sentimentos e emoções, eles se traduzem por experiências. Nesse caso, ocorre dor, sofrimento, então, emoções negativas, situações conflitantes. E a compreensão de que isso faz parte da vida é muito importante. Até porque o sofrimento, a dor, os conflitos, eles vão passar. Acredite sim, eles vão passar. É uma regra geral da vida, é uma regra de ciclos, né? Esses altos e baixos da vida são os ciclos naturais da vida. Então, a gente tendo isso em mente, sabendo que estamos aqui, que aqui não é o paraíso, e estamos aqui não só para amar, mas também para sofrer, e esse sofrimento ele não deve ser uma causa de autoanulação, mas sim de aprendizado. Aí as coisas mudam totalmente, de valor, de experiências, muda totalmente o foco, as coisas mudam totalmente de sentido. Faça essa experiência e olhar dessa forma. E ainda, troque o medo de enfrentar a situação pela motivação, pela vontade. Como assim, né? Então, eu lembro que no curso de psicologia, as pessoas falavam muito assim, ensine teu paciente a enfrentar o medo. Só que na época eu tinha medo de voar de avião. Olha que interessante, né? E quando eu tentava enfrentar esse medo, eu paralisava, sofria demais. E amigos meus que faziam natação e tinham medo da água, eles, quando tinham que enfrentar, eles saíam chorando da piscina. E aí eu comecei a refletir, dentro do avião, numa viagem de 12 a 14 horas, nas primeiras 2 horas eu fiquei pensando, nossa, e se o avião cair? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Daí, em determinado momento, eu comecei a pensar, puxa, vai ser legal quando eu estiver lá, as experiências que eu vou viver, tantas coisas diferentes, uma nova cultura. E eu fiquei animado, fiquei motivado. Então, em nenhum momento eu fiquei lutando com o medo. Porque se você fala em medo, o medo está presente. Eu simplesmente descartei a palavra medo e foquei naquilo que me dava prazer, naquilo que me motivava, naquilo que se tornou uma vontade de viajar de avião para poder chegar num outro país e saborear tantas coisas legais. Então, esse que é o segredo da transmutação, né? Você não, em um primeiro momento, você pode ter que enfrentar ali uma situação de medo e tal, mas o segredo real está em não focar no medo, mas sim no prazer e na motivação que você vai ter pela vontade que você adquiriu. E assim, para complementar, né, procure se motivar. Se motive pela sensação de realização que você vai obter. Sempre que você vence o que a gente considera medo, sempre que você vence, você sobe um nível. É como um jogo, você adquire habilidades, skills, né? Quem joga sabe do que eu estou falando aí. Você vai para um novo nível, você vai para uma nova fase. E essa nova fase vão vir inimigos mais poderosos. Mas esse que é o legal do jogo. As batalhas, as lutas e batalhas servem para forjar o verdadeiro guerreiro. E você é esse verdadeiro guerreiro. Ainda gostaria de compartilhar com vocês alguma situação. Ainda eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação, pelo fato de que eu atendo jovens que se preocupam demais com o futuro. Eles falam assim, eu sei como que vai ser minha aposentadoria, eu vou ter que trabalhar até a velhice, e depois como que vai ficar quando eu ficar velho, doente e tal. Quantos anos você tem? 19. Peraí, com essa idade você já está preocupado lá na frente e tal. Cria uma autopressão que os esgotam
esse esgotamento tira a energia deles, eles se sentem fracos, abatidos, e eles falam assim, eu não tenho força para viver o hoje, como é que eu vou viver 70 anos na minha vida? E acabam desanimando e passam dia a dia pensando, meu Deus, por que eu continuo vivendo se eu não consigo dar conta de mim mesmo? Mas porque foi gerada uma autopressão e o nosso cérebro ele suga a nossa energia emocional e principalmente a nossa energia física e que vai entrando então num looping. É comum ver esses jovens trabalhando demais, esquecendo de viver, mas não pensando em suicídio, mas sim pensando na morte, pensando em por que Deus não me leva logo. Né? É o que eles acabam por me relatar. Jovens cheios de vida, no auge. E esses medos então impedem a pessoa de avançar em suas empreitadas, devido a certos traumas passados. Ocorre muito que esses traumas, que foram muitas vezes plantados lá atrás, eles se projetam como medos no presente. Aí que entra, no caso, um bom psicólogo, o que ele faria aí? Né? Ele iria trabalhar com a ressignificação, que é transmutar uma situação lá de trás em outra. Ou seja, a argila que sujou toda a pessoa, que foi jogada pela... Quando ela saiu do colégio, da escola, as crianças jogaram um monte de terra, e aí ela chega em casa chorando. Mas se ela pegar aquela argila, modelar e pôr no forno, lixar, pintar, ela vai ter ali uma estátua para poder admirar. A essência é a mesma. Nos dois casos é argila. Mas hoje houve uma transmutação. Agora, em certos casos em que não é possível fazer essa transmutação, o que é feito? Aí é feito uma limpeza de arquivo emocional, ou seja, um certo detox, né, onde a pessoa reflete sobre aquilo e aí vamos jogar fora o que havia de ruim e ficar apenas com aquilo que havia de bom, que são as experiências baseadas naquilo, ou seja, o fortalecimento que aquilo trouxe para o indivíduo, para o paciente. E para completar, assim, eu quero fazer você refletir sobre um aspecto importante, né? No início do vídeo eu comentei sobre os medos e preocupações. Se eu te perguntar do que você tem medo, a lista provavelmente será pequena, com 2 ou 3 palavras, no máximo, né, apenas isso. Mas se eu te perguntar o que lhe preocupa e pedir para você especificar, a lista será grande. Mas já parou para pensar que as preocupações são, na verdade, medo? O fato de classificarmos em nossa mente como coisas diferentes, isso se dá pela doutrinação que a sociedade fez lá atrás, pais, professores, família, a sociedade de uma forma geral, aonde o medo é covardia, ou seja, ter medo o torna covarde, e você se preocupar o torna responsável. Mas em ambos os casos, se você pegar a preocupação, elas são medos. Medo de não conseguir pagar a conta, medo de ter que abandonar o aluguel, medo da família não dar certo, medo do casamento, medo de ter filho porque o parto se tornou uma doença hoje em dia, e farei um vídeo sobre isso. Então, olha quantas preocupações que na verdade são medos mascarados, né? E ainda em relação a isso, o fruto da preocupação é o quê? A angústia. E com isso temos uma sociedade doentia que sofre com um futuro imaginário, um futuro que só existe na mente dela. Ainda que um aspecto ou outro, né, possa ocorrer, é um futuro imaginário, porque ela está vivendo o presente. E quando eu digo um futuro imaginário, quer dizer, sim, ela deve se preparar, ela deve adquirir conhecimento, ela tem que entender que ela tem que plantar, cultivar,
mas que a colheita vai vir de forma natural, ela não tem que ficar, meu Deus do céu, e se não chover, ou se a terra acontecer tal coisa, ou se o sol, ou se... Aí ela não vive o presente, ela não saboreia, porque está sempre pensando no futuro. Entra na escola pensando, eu tenho que me formar. Daí se forma, eu tenho que passar no vestibular. Aí fica preocupada com... Depois que passou no vestibular, eu tenho que me formar em tal faculdade. Aí ela fica preocupada, mas conseguiu se formar, aí agora eu tenho que arranjar um emprego. Aí ela arranja emprego, putz, mas ainda não é o salário que eu queria e tal. Não, eu tenho que ser um encarregado, um chefe, um diretor. Ela fica trabalhando até, de repente, atingir o que queria, mas fica pensando, eu tenho que preocupar com a minha aposentadoria. Daí se aposenta e aí, porque eu tenho que ter uma reserva, porque se eu ficar doente... Ou seja, passou a vida inteira preocupado com o quê? Com a morte. A palavra final lá era a morte. E não viveu nenhum desses aspectos da vida. Era sempre tensão e preocupação. Um recado final aqui, né? O vídeo está ficando meio longo assim, mas o que importa é a informação. Então, o objetivo principal é esse. Viva o hoje. Abrace quem você ama hoje. Diga eu te amo hoje. Virou clichê, mas as pessoas falam, mas ficam palavras soltas ao vento. Transforme isso em ação, em atitude. É como aquela frase que diz: qual é a melhor ocasião para se abrir um vinho? É justamente o momento em que você decide abri-lo. Então faça de hoje a melhor ocasião da sua vida. A conexão com um ser superior, né, a conexão com Deus, vai fazer com que você se sinta uma pessoa realmente protegida, blindada, vamos dizer a verdade. Você vai fazer com que você se sinta completamente blindado das mazelas da vida, blindado dos seus inimigos, ainda que, né, você possa sair ferido e as cicatrizes na Idade Medieval, ou mesmo nas lutas romanas, quanto mais cicatrizes tinha um guerreiro, mais condecorações, mais medalhas, mais honrado ele era. Então veja essas cicatrizes suas como vitórias. E essa tua ligação, né, com um ser transcendental fará com que você se sinta inserido aqui nesse mundo com um propósito, um sentimento de missão que vai te dar uma força muito poderosa. Essa força vai te conduzir durante o seu caminho o tempo todo, porque você vai sentir-se protegido, você vai sentir que alguém muito maior do que você, muito mais forte, se importa contigo. E aí não tem por que ter medo. Era isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.